voltamos a apresentar Showtime. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, João Alckmin e amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você? Eu vou bem, graças a Deus. E vocês aí? Graças a Deus. Rodney, diga. Guaíba ficou fora do ar, é? Sim, exatamente. Por quê? A Rádio Guaíba de Porto Alegre ficou fora do ar por 24 horas na última terça-feira, cumprindo uma decisão administrativa do Ministério das Comunicações. Primeiro se veiculou, não sei com qual intenção, de que seria uma punição devido a uma suposta não transmissão, eu detesto usar essa palavra, mas suposta mesmo no caso, uma suposta não transmissão da Voz do Brasil. Mas depois, como a própria rádio divulgou qual foi a infração cometida, né, no comunicado oficial, se descobriu-se que essa punição foi cumprida devido a uma irregularidade numa alteração de estrutura societária cometida antes da venda para a Igreja Universal do Reino de Deus. Isso foi em 2006. Então eu vou recorrer aqui a um texto do José Luiz Previd, um jornalista aqui lá de Porto Alegre, que trouxe a informação. Em 2006, o senhor Renato Ribeiro, que era o antigo sócio majoritário da Rádio Guaíba, transferiu parte das suas cotas para uma empresa que também era dele, que seria uma espécie de holding. E essa alteração, não sei, por má fé ou talvez desconhecimento, não foi levada ao Ministério das Comunicações. A partir do momento em que houve a venda, em 2007, da Rádio Guaíba, não só da Guaíba, mas de outros grupos, de outras empresas do grupo para a Igreja Universal, o Ministério das Comunicações descobriu que tinha essa irregularidade aí no controle, na estrutura societária anterior. Aí se apurou, foi aberto um inquérito administrativo, isso em 2010. A decisão saiu em 2012, confirmada em 2013, aí até todo o trâmite ela só foi cumprida na última terça-feira. Então, agora já com essa punição, esse caso aí da Rádio Guaíba já está devidamente encerrado e ela agora pode conseguir aí tocar a sua vida e tentar aí fazer frente aí à concorrência lá em Porto Alegre, meu caro João Alckmin. Olha, o que me espanta é o tempo que se leva para uma punição dessa. Eu não consigo entender isso. Para mim é irreal, é surreal. Exatamente. A gente não pode esquecer também que ocorreram aí recursos, interposição de recursos e até chegar o cumprimento dessa punição realmente demora um pouco. Você que é uma pessoa que conhece os meandros da justiça brasileira sabe que esses processos demoram bastante. Então, agora outra coisa, Rodney. Radinho de pilha proibido em jogos da Copa? Por quem? Eu fiquei sabendo disso. Pois a FIFA determinou, a FIFA que vai tomar conta do país daqui algumas semanas, alguns dias, né? Então agora ela tem uma nova determinação. Radinho de pilha está proibido de entrar nos estádios que vão, sediar os jogos da Copa do Mundo. Então, Filco, Transglobe, nem pensar. Transglobe nem pensar, né? Já imaginou, você 200 pega aquela pilha grande do Transglobe que quer jogar na cabeça do Bandeira? Você mata o cara. Então, realmente, uma das justificativas é essa. A FIFA acha que o torcedor brasileiro vai pegar a pilha do rádio, ou até mesmo o próprio rádio, e jogar na cabeça de alguém lá que causar algum tipo de insatisfação no trio de arbitragem, ou então talvez no técnico adversário. Já pensou Brasil e Itália no Maracanã? Aí a Itália faz 1-0, a torcida fica toda revoltada e o camarada pega lá, começa a jogar rádio na cabeça do Cesare Prandelli, que é o técnico da Itália, ou do Bandeira aí, que porventura venha a errar. O brasileiro é tão bonzinho. A gente brinca aqui, mas isso é uma imbecilidade, porque a gente sabe, o torcedor brasileiro tem lá os seus defeitos e as suas virtudes. Só que Vanderlei Nogueira, da Rádio Jovem Pan, lembrou muito bem no Twitter nessa semana. A FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, não faz esse tipo de proibição quando ocorre o Grande Prêmio Brasil aqui em São Paulo, em Interlagos. Nunca teve problema. Nunca teve problema. Eu não lembro de Michael Schumacher, Alain Prost, Nigel Mansell, que foram aí adversários de Ayrton Senna. Muitos deles, o Alain Prost, no caso, odiado pela torcida brasileira, mas Michael Schumacher também. Ele tem alguns fãs, mas a grande maioria o detesta aqui no Brasil, mas eles nunca tiveram problemas
de Não receber gosto dele. radinho de pilha ou até mesmo as pilhas na cabeça. Nunca. Nunca. E outro detalhe, existem emissoras de rádio, a Bandeirantes, eu não sei como é que vai ser esse ano, mas a Bandeirantes é a emissora oficial do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Tá. Então realmente existe essa simbiose do evento com o rádio. Agora a FIFA não, a FIFA já acha que o torcedor brasileiro é um bando de índios que de repente eles vão começar a atacar Mas é verdade. rádio, pilha na cabeça de todo mundo. Mas é verdade. Não é não. Mas não é. Não é assim, não é assim não. E os hooligans ingleses? Nossa, Pois são é. os piores. Pô, eles foram banidos, né, pelo que eu saiba. Semana passada a gente teve a grande final do campeonato inglês, né? O Sim. Manchester City foi campeão. E não sei se vocês viram as imagens, a Sim. torcida invadiu o estádio. Sim, invadiu o Agora- estádio e o pau comeu. Verdade. Agora se fosse aqui no Brasil, né? O pessoal já ia falar, tá vendo? O brasileiro é índio, o brasileiro não é aquela coisa, né? Às vezes a gente tem um complexo de vira-latas que não ajuda muito no É terrível. desenvolvimento aqui do país. Né? Verdade. É Ô, terrível. Rodney, Bradesco Esportes, 2 anos neste sábado. A gente tem trilha de parabéns de aniversário ou não? Não, mas também ela não merece. Bom, mas de qualquer forma a gente tem que fazer o registro. Nossa, como você é ruim, João. 17 de maio, a Rádio Bradesco Esportes está comemorando seu segundo aniversário no ar. Há 2 anos ela começou de uma forma bastante interessante, transmitindo eventos, vôlei, rugby, futebol, tinha uma equipe até bem ajeitadinha. Só que aí no ano passado, com a crise aí no Grupo Bandeirantes, a emissora teve que dispensar parte dos seus profissionais. O Bradesco Esporte chegou até a virar um vitrolão, tocando rock quase que o dia todo. Só que agora, no começo de 2014, as coisas voltaram a entrar nos eixos. A emissora está novamente com programação falada, uma programação dedicada à cobertura esportiva. Até o Milton Neves tem lá 2 horas de programação, uma de manhã e outra à noite. Então, realmente, eu gostaria muito de saber, uma pena que isso ainda não é possível, eu gostaria muito de saber se o Banco Bradesco está satisfeito com esses resultados da Bradesco Esportes, né? Então, Boa pergunta. é uma trajetória muito irregular. Não é por falta de tentativa, Flávio. Eu gostaria muito de saber a palavra do banco, mas realmente Verdade. eles não, nesse caso, até agora, eles não falaram. Vamos ver se um dia a gente descobre o que eles estão achando aí desse projeto. Por favor, vê se você consegue isso. Olha, Não é por falta de tentativa. plantão Showtime mandado desde o Recife por José Carlos Coelho. Ex-presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Fará, morre aos 80 anos em São Paulo. É verdade, eu acabei de saber essa notícia pelo Milton Neves. Ele estava já internado, ele já tinha problemas de saúde. Ele estava internado no INCOR, aqui no bairro do Paraíso, em São Paulo, e ele morreu às 5h30 da manhã de hoje. E a gente é uma personalidade polêmica aí no mundo esportivo, mas agora a gente tem que lamentar a sua morte e prestar condolências à família. Deixa eu dar uma notícia de plantão médico. Fale. Vamos lá. Dr. Osmar de Oliveira, faz parte do Grupo Bandeirantes, ele estava programado para narrar partidas da Copa do Mundo pelo canal Band Esportes, está internado em estado grave aqui em São Paulo. A gente não tem maiores informações, mas ele passou por uma cirurgia de emergência e o que se sabe é isso, o quadro dele é grave, ele já vem enfrentando problemas de saúde há algum tempo. Ora ele aparece na tela da TV Bandeirantes, ora ele se afasta cuidando da saúde, mas infelizmente a gente tem essa informação, o estado dele é grave, então todas as nossas orações e pensamentos positivos aí para ele sair dessa. Não sei se vai conseguir aí recuperar tempo de transmitir os jogos aí da Copa do Mundo, mas o que nós queremos ver é o Dr. Osmar firme e forte aí para Tomara que ele volte. Com saúde, tomara que ele volte. Olha, mas a Bandeirantes está ruim, hein? Foi Luciano do Vale, agora vai... Ô, pé frio, viu? Agora tá lá o... Tem que andar com galho de arruda, Vou dizer com uma alho. coisa pra Fala, você. vai se benzer. Se me convidarem para ir lá, Não eu vou, entro. Não vou. Imagina. Deixa eu mandar um abraço para o Marcelo de Sena, ele manda 2 notícias. Uhum. Na semana passada a gente falou aqui dos desligamentos da Rádio Capital e eu citei o nome do repórter Rafael Sgrilles Tá. como uma das pessoas que foi demitida. E graças a Deus agora ele está na Rádio Globo aqui de São Paulo, vai continuar exercendo a sua profissão aí num prefixo tão ou até mais importante. Mais importante. A Lógico. Rádio Capital. Então ele estará Muito lá, legal. na Rádio Globo
E outra, agora também um plantão assim, um plantão social, né? Coluna social. Quinta-feira foi o aniversário de 70 anos do apresentador Paulo Barbosa da Rádio Capital aqui de São Paulo. Olha, então, que louco, parabéns para ele. Pois é, já está aí há muitos anos no ar. O Paulo Barbosa, que começou a sua carreira, ele é mineiro, né? Mas assim, ele se estabeleceu no Rio de Janeiro nos anos 70, fez programas de rádio na Rádio Tupi e depois se transferiu para São Paulo, né? É curioso, né, que a gente teve esse movimento de radialistas do Rio vindo para São Paulo, né? E eles falam que os salários, na época, não sei como é hoje, mas não deve ser muito diferente, os salários aqui, os vencimentos aqui são bem melhores. Então veio ele e veio o Paulo Lopes também, que era um apresentador da Rádio Tupi. Hoje os dois estão na Rádio Capital e o Barbosa aí completando 70 anos. Ele também teve problemas de saúde aí há algum tempo, teve uma pneumonia braba, mas já se recuperou e está aí, firme e forte aí, fazendo as alegrias dos ouvintes da Rádio Capital. Se continuar desse jeito, o Flávio já está querendo se afastar do microfone, porque ele acha, mais ninguém no rádio. Ele acha que é algum vírus que está pegando em radialista, Rodney. Imagina que é apenas uma coincidência, às vezes, essa questão, uma triste coincidência, mas infelizmente acontece mesmo. Na Bandeirantes eu acho que é olho gordo mesmo. Olho gordo do que? Não sei, estão pagando o que fizeram. Mas vamos Pode ser. Com relação ao Dr. Osmar, vamos mandar aqui as nossas energias positivas. Opa, sempre. Olha, você não vai saber responder, Rodney, mas talvez nem o Flávio saiba. Por que o Cláudio Nicolini saiu da Bandeirantes? Você tem informações? Cláudio Nicolini, que era o diretor de jornalismo há mais de 15 anos da Bandeirantes, saiu. Só ficou o Cláudio Giordani, que é o diretor-geral, que entende tanto de rádio quanto eu de tricô e crochê. Ele é de alguma afiliada ou aqui da... Não, da Rede Band Vale. Aí a gente, uma informação para a gente poder apurar, né? Realmente a gente pode correr atrás disso, mas... Ele se despediu na televisão no ar, se despediu na rádio no ar e foi embora. Você podia perguntar para nossa amiga. Deixa comigo. Houve isso, João, talvez a saída foi bem amigável. Provavelmente. Então, e talvez ele vai se dedicar a outros projetos, né? Então realmente isso é bem possível de ter acontecido. Eu acho que pode ter sido amigável porque ele apareceu na televisão. Sim. Tchau, obrigado. Tem muita gente que acaba sendo ligada ou acaba saindo de alguns veículos e não tem nem essa possibilidade. Né? São pessoas absolutamente elegantes, como eu. Você? Nossa senhora, não tem igual. Cheguei à Rádio Planeta com Flávio Ascar, às 7 horas da manhã, e recebi uma carta do coordenador estabelecendo regras do que nós poderíamos e não poderíamos falar. Eu disse o que pensava da senhora mãe dele, no ar. Sim. Encerrei o programa e vim embora. 5 minutos nós ficamos? 10? Não, 2 minutos abriu, eu disse o que eu pensava da mãe dele, o quanto ela cobrava, esse tipo de coisa. Rodney, o problema é que o João é um ogro que tomou Prozac, você entendeu? Esse é o problema. Um outro aqui... Eu já falei, em vez de tomar Prozac, eu recomendo a audição daquela edição da Voz do Brasil em setembro de 1978, Nossa. que aí é um calmante natural. Nossa! Mas eu tenho de vez em quando esses arroubos da juventude. Numa outra rádio, o Fufunha era meu operador, estava lá, o coordenador me encheu o saco, mas nesse dia eu estava atacado, preguei-lhe a mão na cara. Lembra, Fábio? E é tudo verdade isso. E meu relógio voou longe. Depois fui que nem um louco procurando meu relógio, que era um ômega. E foi verdade. Porque se fica lá, o desgraçado pega e vende. Rodney, você não... te entrevistar, João, só para falar sobre rádio. Você não sabe... Rodney, você não sabe da missa metade, cara. Não, um dia eu quero entrevistar o João. Ele não vai apresentar, ele só vai responder as perguntas e a gente vai aventuras de rádio, como Estéreo Vale, Rádio Cidade, etc. Nossa senhora, dá para escrever uns 5 volumes. Mas você pelo menos nunca teve que bater em ninguém, essas coisas, porque você é mais fino do que eu. Eu prefiro me redimir quanto a esse assunto. Eu prefiro... João, lembra semana passada que você me perguntou da Transamérica, né? Sim. A história dela tinha uma programação de adulta, com flashback, né? Isso antes de 1975, quando ela se transformou em Rádio Jovem. Eu sei quem foi o culpado disso. Quem foi? Flávio Ascar. Eu? Flávio Ascar. Por quê? Porque é o seguinte, Rádio Cidade, né? A Rádio Cidade influenciou, né? O modelo de rádio naquela época, né? Então eu lembro... Você é canalha. Você, Flávio Ascar, você acabou com a programação da rádio. Louco. Não só da Transamérica, quanto da Rádio Globo, da Rádio Excelsior FM. Da difusora.
A difusora acabou por outros motivos, mas assim... Mas o Flávio estava lá metido nisso Não também. fala assim do seu amigo. A Bandeirantes tinha uma programação FM, a Bandeirantes FM tinha uma programação totalmente alternativa. Até o Flávio chegar lá. Não, mas na verdade assim, aí o que eu tinha programas latinos, Raízes de América, tocava Billy Manuel, tocava Verdade. um pouquinho de rock progressivo. A Excelsior também é mais ou menos nesse mesmo caminho, uma música jovem, tinha programas do Kid Vinil, que até bem pouco tempo fazia parte do elenco de O Aprendiz, e ele acabou saindo aí do programa. Então essas emissoras tinham aí caminhos distintos. A Transamérica era uma linha mais jovem. Aí o que aconteceu? Teve a explosão da Rádio Cidade, com aquela linguagem jovem, né, trazida por grandes profissionais aí do Rio de Janeiro. Carlos Townsend, realmente, estava esquecendo o nome dele. E aí a Rádio Cidade acabou indo para as primeiras colocações. O que aconteceu? Transamérica, Globo e Bandeirantes, os diretores daquelas respectivas das emissoras na época decidiram, olha, a gente vai ficar para trás, a gente tem que competir com a cidade. Então o que aconteceu? A Excelsior FM virou Globo, a Bandeirantes passou a adotar uma linha mais popular, mais jovem, e a Transamérica virou o que ela é hoje. Dessas três, talvez a única que conseguiu colher mais frutos foi a Transamérica, que depois de algum tempo ela chegou a liderar a audiência aqui em São Paulo por muitos anos. Verdade. A Globo e a Bandeirantes, ela patinou bastante, né? Então ela abriu um espaço para Black Music, com aquele pessoal da Chic Show, mas ela caminhou bastante até chegar num lugar em que ela pudesse ser viável, tanto do ponto de vista da audiência como comercialmente. E a Globo ficou para trás, a Globo não conseguiu emplacar uma programação jovem, ela virou adulta de novo, um modelo de programação que veio do Rio de Janeiro, depois voltou a ser popular com a Rádio X, trouxe até Eli Correia. Foi. E aí virou CBN, e foi aí onde a frequência dos 90,5 em São Paulo se estabeleceu. Mas o grande culpado, claro, é uma brincadeira, mas a grande culpada foi a Rádio Cidade, da qual fazia parte Flávio Ascar. Não, e outra também, o primeiro que ficou bravo, e muito bravo, não sabia mais o que fazer, foi o Tutinha. É verdade. Viu? Porque a rádio dele era só discoteca. Chegou uma rádio diferente que tocava músicas diferentes, ele ficou muito bravo. Aí ele chegou lá e chamou Paulinho Leite, Serginho Leite, César Rosa, que foram embora. E demorou bastante para a Jovem Pan. A Jovem Pan também ficou tentando achar um... Só para você ter uma ideia, eu lembro da época que a Jovem Pan começou a tocar rock, em 1985. Verdade. Estava The Smiths na Jovem Pan. E quem começou com humor em FM foi o Tutinha. Foi o Tutinha, que aí foi o grande salto da Jovem Pan. A Jovem Pan deu um salto de qualidade, e aí começou a achar o seu caminho, com o Djalma Jorge, o Café com Bobagem. Amaral e Neto, os repórteres, era muito bom. Era redatora de humor lá, realmente foi uma época muito interessante da Jovem Pan. Foi mesmo. Um grande abraço a você, Rodney, até sábado. Daqui a momentos estará no ar esta edição do Rádio Amantes no ar pelo blog, o endereço do blog radioamantes.wordpress.com e também no Facebook. Isso aí. Exatamente. Grande abraço e até sábado. Outro abraço, João. Até semana que vem.